Saudações, procurados pela Marinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desde o começo de One Piece, nós já sabíamos que se tratava de um anime de piratas. E como todo bom pirata, a maioria dos personagens seria procurado pela Marinha e pelo governo mundial. E por consequência teriam recompensas pela cabeça de cada um desses piratas. Se bem que hoje em dia até marinheiros são procurados, né? Praticamente todos os piratas têm uma recompensa, e normalmente eles se orgulham por terem recompensas gigantescas. Alguns até tiram sarro um do outro por terem uma recompensa maior. Mas algo que nem todos conseguem é alcançar uma recompensa acima da casa do bilhão. Somente as maiores lendas desse mundo conseguem alcançar uma recompensa de bilhões de berries. E dentre dessas lendas temos ex-Chichibukais, comandantes de Yonkos, os próprios imperadores e, é claro, o rei dos piratas. Até hoje tivemos 21 personagens cujas recompensas passaram de 1 bilhão. Isso desconsiderando revolucionários e personagens que não tiveram suas recompensas reveladas. Entre eles temos King, Queen e Jack, dos Piratas Fera, Katakuri, que virou capitão depois da morte da Big Mom, Marco, que hoje comanda os remanescentes do Barba Branca, Zoro, Sanji e Jinbe, dos Chapéus de Palha, Mihawk, Crocodile e Hancock, que fizeram parte dos Chichibukais, Law e Kid da pior geração, os Yonkos, que já se foram, Barba Branca, Big Mom e Kaido, os Yonkous atuais, Luffy, Shanks, Stitch e Buggy, e por fim, o Rei dos Piratas, Gold D. Roger. Ainda temos alguns personagens como Aokiji, Rayleigh, o Sabo e até mesmo o Shebek, que com certeza tinham recompensas enormes. Sem falar no Dragon, que é dito como o homem mais procurado do mundo. Mas como nós não sabemos as recompensas deles, não vamos considerar aqui. Sempre vai existir a discussão de se um pirata merece ter uma recompensa tão alta. Inclusive fica claro que esse não é o caso de todos eles. A maioria dos que possuem uma recompensa bilionária é realmente forte. Alguns até exageram no poder. E apesar do tamanho da recompensa não refletir a força de um personagem, é inegável que alguns são bem mais fortes do que outros. Então eu pensei em fazer um ranking de todas as 21 recompensas bilionárias de One Piece. Obviamente indo do personagem mais fraco até o mais forte, como são todos os rankings de força que tem pela internet. Vocês já sabem como funciona e já sabem como vai funcionar esse vídeo também. Portanto, não vamos mais enrolar e vamos ao ranking. Mas antes de começarmos, quero deixar claro que o confronto direto está sendo considerado aqui. O que significa que na hora de colocar um personagem acima do outro, eu irei considerar quem vence numa luta X1. E vou fazer isso como uma forma de desempate, uma vez que muitos desses piratas têm uma força parecida. Também tenho que deixar aqui um alerta de spoilers, afinal eu vou utilizar as versões atuais dos personagens no mangá. Ou seja, se você é dos que acompanham só o anime, assista por sua conta e risco. Enfim, vamos começar, deixe seu like, se inscreva, comente, compartilha. Vamos para esse vídeo porque hoje eu estou empolgado. Em 21º lugar, que hoje é conhecido como último lugar, não é segredo nenhum que essa posição seja ocupada pelo pomposo Deus Bug. Se você chegasse em um fã recente de One Piece, alguém que ainda nem terminou o arco do East Blue, e dissesse que o Bug seria Yonko e teria uma recompensa maior que o Luffy, qual você acha que seria a reação dessa pessoa? Ou ela daria risada, ou ela acharia que depois de 1000 episódios, o Oda teria ficado maluquinho. Mas a realidade é só uma, mesmo que você não aceite, o Bug é o imperador dos mares. E por incresça que parível, é um forte candidato na corrida pelo One Piece. O Bug é o portador da Barabara no Mi, uma paramécia até que bem interessante, uma vez que ela é a fruta da divisão, ou da separação, se preferir. O poder que essa fruta dá é simplesmente a capacidade de separar as partes do seu corpo como se ele fosse um homem picadinho. O poder dessa fruta é excelente na defensiva, uma vez que ele anula praticamente qualquer espadachim, já que cortes não fazem nenhum efeito nele. Inclusive, Bug já mostrou ser imune até mesmo a cortes com Haki, uma vez que ele foi fatiado em micro pedaços pelo Mihawk e voltou em segundos sem nem perder a postura. Mas apesar de ter uma fruta excelente na defesa, Bug continua sendo fraco. A sua força é de um ser humano normal, e o máximo de poder de ataque que ele tem é a Bug Dama. Tanto a grande bala de canhão que varre uma cidade, quanto a versão em miniatura que ele guarda na sola do pé. É um poder destrutivo considerável, mas acaba não sendo muito efetivo em batalha.
Mas mesmo sendo fraco, o Palhaço Estrela chegou no topo do mundo. Ele começou na pirataria como um aprendiz na tripulação do Roger, inclusive sendo um grande companheiro do Shanks. Mas depois que o capitão morreu, Bug meio que desistiu de se tornar o rei dos piratas, até receber uma visita do Luffy. O Chapéu de Palha deu umas boas porradas no Bug e o palhaço decidiu segui-lo até o inferno para se vingar. Depois disso ele invadiu o Ogtown e quase matou o Luffy. Foi pura sorte, ou não, aquele raio cair bem na hora. O Bug foi atrás do Luffy na Grand Line e acabou sendo capturado e preso em Impel Down. Mas quando o Luffy invadiu a prisão para resgatar o Ace, Bug se juntou a ele na fuga da prisão. Logo em seguida, Bug foi juntamente dos fugitivos até Marineford e lutou ao lado dos piratas para resgatar o irmão do Luffy, mesmo que ele não tenha feito grandes coisas. Depois dos 2 anos de time skip, Bug se tornou Shichibukai, assim como o LoL e o Evil. Mas assim que o sistema de corsários foi abolido, Bug bateu o recorde de sorte ou azar, pois numa visita de negócios do Crocodile e do Mihawk, os 3 acabaram se juntando para criar a Cross Guild. E por conta de um erro de impressão no cartaz, a Marinha acabou por assumir que o Bug era o capitão desse novo grupo. E considerando todo o passado, o Palhaço Estrela se juntou a Luffy, Shanks e Teach na busca pelo One Piece. E esse é o Bug, fraco porém sortudo. Nem tem por que eu ficar falando dele e comparando ele com os outros desse ranking, uma vez que fica claro que ele de fato está abaixo de todos os outros, mesmo tendo a 8ª maior recompensa de todos eles. Vários degraus acima do Bug, nós começamos agora com quem é forte de verdade. Eu já adianto que os próximos 3 da lista são bem equilibrados em poder, mas na crescente eu acabei colocando da maneira que eu coloquei. E quem ficou com o 20º lugar foi a Imperatriz Pirata Boa Hancock. A Capitã dos Piratas Kuja é de fato uma personagem bem mais forte do que muitos pensam. E isso não somente pela sua fruta que chega a ser uma das mais apelonas, mas também por ser uma grande lutadora. A fruta da Hancock é a Mero Mero no Mi. E quem ouve o apelido de Fruta do Amor não imagina que essa fruta pode ser o terror de muita gente. Ainda mais quando vemos que a Hancock é a usuária perfeita para essa fruta. O poder da Mero Mero consiste em transformar em pedra qualquer um que tenha pensamentos maliciosos. E considerando que a usuária é conhecida como a mulher mais bonita do mundo, é quase impossível olhar para ela e não ter nenhum pensamento malicioso. A principal habilidade dessa fruta é a Mero Mero Mellow, uma onda de cor rosa que faz do alvo uma estátua completa. Mas a Hancock já demonstrou poder fazer isso de outras formas, desde flechas até chutes que petrificam partes do corpo de quem for atingido. Não temos como provar que o Bug seria pego no poder da Mero Mero, uma vez que ele não demonstrou ter atração física por ela. Mas não estranharia nada que ele fosse atingido, e mesmo que ele fosse imune, não importaria muito, porque não tem como ele vencer ela no X1. A Hancock é muito mais forte, muito mais rápida, sabe usar Haki, e seus poderes de petrificação podem até mesmo atingir aqueles que mal olharam para ela, uma vez que ela conseguiu petrificar parcialmente vários marinheiros que sequer colocaram os olhos nela. Em poucas palavras, a Hancock é bem forte e seus poderes são bem apelativos, atingindo tanto homens quanto mulheres. A próxima posição pode até ser meio polêmica, mas eu quero relembrar que esse ranking é a minha opinião. Ela é baseada em argumentos sólidos, mas ainda é a minha visão. Enfim, Sir Crocodile. Pois é, muitos podem achar que é um absurdo colocar o Crocodile na frente da Hancock. Mas eu tenho argumentos para colocar ele um degrau acima. Para começar, eu devo lembrar que o que eu disse lá atrás. A Hancock e o Crocodile estão bem parelhos entre eles e com o próximo dessa lista. Mas como nós não podemos colocar eles 3 na mesma posição, eu acabo considerando alguns fatores de desempate. A Hancock é bem forte, inclusive ela é uma das poucas que possuem Haki do Rei, mesmo que ela nunca tenha usado. Mas um detalhe que me faz colocar o Rei do Deserto no degrau acima da Imperatriz Pirata é o fator estratégia. O Crocodile é um dos personagens mais inteligentes de toda a obra. Ele bolou um plano de anos para conseguir a confiança do povo de Alabasta e conseguir chegar perto bastante para adquirir o Poneglyph, que dizia onde estava a arma ancestral Pluton. E na Guerra de Marineford, da qual ele participou contra a própria vontade, Crocodile realmente calou a boca de quem dizia que ele não era tão forte assim.
Além de tancar Mihawk e Doflamingo, o cara ainda salvou a vida do Ace e do Luffy, usando nada mais que areia e estratégia. Se não fosse ele, o Akainu teria matado o Luffy e o Jinbei. Recentemente no mangá, o Crocodile apareceu afundando 3 navios da marinha sem dificuldade nenhuma. Alguns até levantam a hipótese dele ter aprendido a envolver a areia dele com Haki. Mas ainda assim é um feito e tanto. Contra a Hancock, o Crocodile teria muita dificuldade, mas considerando que ele conhece os poderes dela, não duvidaria nada que ele conseguisse resistir aos seus encantos. Seria de fato uma luta acirrada, com reais chances de vitória para os dois lados. Mas considerando que a Hancock sofreu para peitar o Smoker, enquanto o Crocodile lutou de igual contra o Doflamingo, que por sua vez deu uma surra no Smoker, eu ainda acho que haveriam chances maiores do Crocodile abater a Hancock com algum de seus Sables, ou então chegar perto o suficiente para desidratar ela com a sua mão direita, ou quem sabe envenenar ela com o seu gancho. É por conta disso que o Rei do Deserto fica com pelo menos um pé no degrau de cima. Mais um ex-Chichibukai para essa lista, e dessa vez vamos falar do mais recente membro dos Chapéus de Palha, Jinbei. Como eu já disse, eu considero o Jinbei no patamar parecido com a Hancock e o Crocodile, mas por feitos eu acabo colocando o Homem-Peixe no degrau de cima. E isso pelo simples fato de que ele teve mais aparições relevantes e por consequência teve mais oportunidades de mostrar poder. O Jinbei é um dos mais fortes tritões do mundo de One Piece, sendo um especialista no karatê dos Homens-Peixe, e tendo uma força suficiente para fazer até a própria Big Mom cambalear com um soco. E por falar na Big Mom, Jinbei é o único que é imune à remoção de almas da Yonko, uma vez que ele não tem medo dela. Apesar de estar num nível de força bem próximo aos últimos dois, Jinbei tem total vantagem em combate, principalmente contra o Crocodile, já que ele possui golpes que manipulam a umidade do ar, causando rajadas de água de grande intensidade. E como o Crocodile já se mostrou vulnerável até mesmo ao punho do Luffy coberto de sangue, imagino que seria dele numa luta contra alguém que pode causar vórtices de água. Lutar contra o Jinbei seria praticamente suicídio para o Crocodile. Recentemente em Wano, Jinbei foi totalmente capaz de derrotar Hushu, um altaneiro do bando do Kaido, que utilizava o Rokushiki e ainda possuía uma Zoan poderosa. E o Jinbei não só derrotou ele, como quebrou os dedos dele ao blindar seus punhos com Haki do armamento. Jinbei é de fato muito forte, e é totalmente justificável colocar nele uma recompensa de 1,1 bilhão. A terceira maior recompensa do bando, atrás apenas do Luffy e do Zoro. Subindo alguns degraus, nós temos agora o único que tem a recompensa cravada em 1 bilhão. Considerado uma das calamidades dos Piratas Fera, o 17º lugar pertence ao Jack. Conhecido como A Seca, Jack não se tornou comandante de Yonko à toa. A sua força é realmente monstruosa. Jack é um tritão do tipo garoupa gigante, e ainda é usuário de uma Akuma no Mi poderosíssima, a Zou Zou no Mi, modelo mamute. Só por ser usuário de uma Zoan ancestral, o Jack pode ser considerado uma verdadeira força da natureza. O apelido de A Seca vem do fato de que todo lugar que é atacado por ele se torna uma pilha de escombros, como se a terra fosse acometida por uma grande seca. Jack foi o responsável direto pelo massacre da tribo Mink, em Zou, a ilha que fica nas costas do Zunisha. Ele atacou o lugar com violência para procurar o ninja Raizo, e como ninguém lá estava a fim de ajudá-lo, Jack ficou dias e mais dias lutando contra a tribo e seus líderes. Em Wano, Jack foi enfrentado pelos 9 Balinhas Vermelhas, e mesmo usando sua forma híbrida, ele foi derrotado pelos samurais, dando fim a todas as calamidades que ele cometeu. Em 16º temos mais uma aberração dos Piratas Fera, e dessa vez se trata do Queen. Além de ser uma das calamidades do Kaido, Queen ainda é um brilhante cientista do mal, tendo sido parceiro de laboratório de Vinsmoke Jude, o pai do Sanji. Assim como Frank, Queen também é um ciborgue, tendo feito várias modificações no seu corpo para adicionar armamentos e melhorias mecânicas. Além de ser forte, grande e ter uma inteligência avançada, Queen ainda é portador de uma Zoan ancestral, assim como Jack. No caso, ele comeu a Ryu Ryu no Mi, modelo Brachiosauro.
e assim ele consegue se transformar num enorme dinossauro que causa o dobro de destruição, além de poder usar as modificações nessa forma também. Queen é conhecido como a Praga justamente pela sua especialidade em criar armas biológicas que contaminam e se espalham com facilidade pelas pessoas. Nós vimos uma demonstração do quanto ele é cruel na Guerra de Wano, quando ele usou daquela doença do gelo para contaminar até mesmo os próprios aliados. Se não fosse o Chopper estar ali para achar uma cura, muita gente teria morrido. Queen está um degrau acima do Jack, pois apesar de ser menor, ele mostrou ser mais forte quando conseguiu se manter numa luta contra Big Mom. Fora ter sido derrotado pelo Sanji, que havia recém despertado a sua herança genética. E por falar no Sanji, ele é o próximo da lista. Em 15º temos o nosso tão querido cozinheiro Gado. Sanji é com certeza um dos personagens que mais evoluiu recentemente no quesito de força. Principalmente na Guerra de Wano, que foi quando ele não só criou o Ifrit Jambo, uma versão ainda mais poderosa do Double Jambo, como também despertou os poderes genéticos que seu pai havia colocado nele antes mesmo dele nascer. Com essa herança genética, Sanji ganhou uma resistência física tão forte que ele foi capaz de levar um golpe de espada do Queen e ficar completamente de boa. Ele, além de ter quebrado a espada na sua pele. O Sanji é um usuário de um estilo de combate que usa exclusivamente de chutes. E suas pernas são tão fortes que, além de ter chutes poderosos o suficiente para mandar o próprio Queen para fora de Onigashima, ainda possibilita dele usar o Geppo, uma habilidade do Rokushiki que consiste em correr no ar. Juntando o estilo de combate veloz com a fricção de ar para criar fogo, temos um combatente bem difícil de se lidar. Não só pela sua velocidade absurda, como pelos pontapés que quebram facilmente os ossos dos oponentes mais resistentes. O próximo da lista é mais um comandante de Yonko, mas que agora comanda a mesma tripulação pirata que sua mãe comandava quando viva. Obviamente estou falando de Charlotte Katakuri. O Katakuri é até hoje um dos inimigos mais fortes que o Luffy já enfrentou. Ele foi um dos poucos que conseguiu chegar bem perto de nocautear o Chapéu de Palha, inclusive sendo a primeira vítima do Gear 4 Snakeman. Katakuri é muito forte, extremamente rápido, domina sua Mochi Mochi no Mi de um jeito incrível, é especialista em haki do armamento e principalmente haki da observação, de fato um oponente muito complicado de se lidar. Claro que para fazer essa lista eu comparei ele com o Sanji, mas no final eu cheguei à conclusão de que o comandante doce está pelo menos 1 centímetro na frente do cozinheiro. Num combate direto, não seria nenhum absurdo o Sanji vencer, mas considerando que até a luta contra o Luffy, o Katakuri nunca havia perdido uma única luta, eu acabo colocando ele acima, até porque muitos ainda dizem que ele se entregou na luta contra o Luffy, o que dá a entender que nem mesmo o Chapéu de Palha naquela época era capaz de vencê-lo. E para terminar com os comandantes do Kaido, falta falar do imediato da tripulação, King do Incêndio. O King é um personagem misterioso, não somente por ter seu verdadeiro nome ocultado por muito tempo, mas também por ser o último sobrevivente da tribo dos Lunares, uma espécie nativa da Grand Line que é capaz de inflamar o próprio corpo. Albert possui uma força absurda, bem maior do que o Jack e o Queen. A prova disso é que o King simplesmente humilhou o Sanji. Ele venceu o cozinheiro usando o traje da Germa sem nenhuma dificuldade. Ele se mostrou o segundo mais resistente dos Piratas Fera, atrás somente do Kaido. Os únicos que foram páreo para ele foram o Marco e o Zoro. Além da força absurda, King é mais um usuário de Zoan ancestral. No caso, a sua fruta é a Ryu Ryu no Mi, modelo Pteranodonte. E mesclando a velocidade concedida pela fruta com a habilidade de luta, a espada gigante e o fogo lunar, King se torna um dos mais fortes das feras do Kaido. O próximo da lista também é imediato, também é espadachim, mas que conseguiu não somente superar o King, como foi totalmente capaz de vencê-lo. Claramente estou falando do Rei do Inferno, Roronoa Zoro. Alguns podem até dizer que o Zoro não superou o King, o que é compreensível, já que na luta entre os dois, o Zoro meio que estava fortalecido pelo remédio do Chopper. E por isso ele acabou ganhando uma força que ele não tinha antes. Também tem o fato de que, depois de derrotar o King, o Zoro quase morreu por conta dos efeitos colaterais do remédio.
De qualquer forma, essa não é a minha visão. Na minha opinião, mesmo sem o remédio, o Zoro teria total capacidade de vencer o Albert, já que durante toda a guerra de Onigashima, o Cabelo de Grama mostrou ter no mínimo a mesma força do Sanji. Eu digo no mínimo porque pra mim é óbvio, o Zoro é mais forte que o Sanji, mesmo que ultimamente o cozinheiro tenha conseguido alguns upgrades que deixaram ele bem mais rápido e resistente. É meio claro que essas bufadas vieram por conta do arco de Whole Cake, que foi quando o Sanji conseguiu o traje do Black Stealth e ainda descobriu que tinha poderes ocultos dados a ele pelo seu pai. Sendo assim, provavelmente não vai demorar muito para que o Zoro também tenha seu próprio arco de desenvolvimento, onde ele não só vai revelar um pouco sobre seu passado, como com certeza vai conseguir algum upgrade de força. Por fim, o Zoro é com certeza muito forte, e na minha opinião é justificável colocar ele acima do King. E agora chegamos na 11ª posição, o que significa que estamos quase no top 10. Quem quase chegou lá foi o Supernova Eustace Captain Kidd. Antes de mais nada, eu tenho que deixar claro que mais uma vez os próximos 3 do ranking têm um nível de força bem próximo um do outro. Assim como foi lá atrás com Jinbe, Hancock e Crocodile. A diferença é que esses 3 são bem mais fortes, e a separação deles foi feita por detalhes. O Kid ficou um bom tempo sem mostrar a lata dele no mangá. Desde Sabaody ele não apareceu até o arco de Wano. Tanto que até pouco tempo a gente nem sabia o nome da fruta dele. E por falar nela, é uma fruta bastante poderosa. A fruta do magnetismo, Jiki Jiki no Mi. Com essa fruta o Kid consegue habilidades bem difíceis de lidar. Ele normalmente usa para juntar sucata e criar membros de metal. Mas ele já mostrou poder ir bem mais além, como na luta contra Kaido e Big Mom, quando ele criou um enorme robô de metal que tancou ataques muito poderosos. E ainda foi capaz de parcialmente vencer a Big Mom ao prender os seus homens. Mais tarde ele lutou juntamente do LoL para derrotar de vez a Yonko. E mesmo que a maior parte do trabalho tenha sido feita pelo LoL, ela nunca teria sido vencida se não fosse o canhão de luz do Eustace. Atualmente o Kid está com o pé na cova, depois de ter tomado a decisão de enfrentar o Shanks de novo. Inclusive, como ele consegue ser tão idiota? Desculpe a minha alteração, é que eu realmente não consigo assimilar essa situação. O Kid já tinha inventado de atacar o Ruivo antes, e ele tomou uma coça tão grande que até perdeu um braço. Mesmo assim, o cara foi lá e fez a mesma coisa. O que ele tem na cabeça? Sinceramente, ficou meio claro que ter vencido uma Yonko acabou subindo a cabeça do Kid. E ele achou que era bem mais forte do que ele realmente era. Claro que por outro lado estamos falando do Shanks, então já era até esperado que o Kid fosse tomar uma bela de uma surra. Novamente. Seguinte, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Então, mesmo faltando ainda 10 posições, eu vou finalizar para o vídeo não ficar enorme. O vídeo já está ficando bem grande e eu não quero postar um vídeo de quase 1 hora no YouTube. Eu não quero postar um vídeo astronômico de tão grande. Então, essa aqui vai ficar sendo a parte 1. Depois eu posto a parte 2. Beleza? Não vai demorar para postar a parte 2 porque eu já tenho o roteiro completo. Eu já tenho bastante áudios gravados. Então não vai demorar muito. Então obrigado por assistirem até aqui. Deixe seu like. As minhas redes sociais vão estar na descrição. Compartilhe o vídeo. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau.